Bem-vindos, pessoal. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Dejaí Alves. Só fazendo um breve resumo da minha trajetória acadêmica, eu tenho curso técnico em agropecuária, graduação em ciências biológicas, especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Também tenho mestrado em ciências do solo e atualmente faço parte do curso de doutorado em agronomia. E novamente eu reitero, é uma enorme satisfação, um enorme prazer estar aqui com vocês no segundo Congresso Nacional de Agronomia, o segundo CONAGRO, para discutirmos, é claro, um tema, né, de grande relevância para a sustentabilidade agrícola. Saliento também que participei da primeira versão do evento, o primeiro Conagro. E aqui eu quero deixar o meu muito obrigado a toda a equipe organizadora do evento. Foi um evento maravilhoso. Eu espero que de fato gostem da minha palestra. Ela se intitula Micorrizas na Agroecologia, alternativa sustentável para o manejo da fertilidade do solo. Bem, fazendo uma breve revisão, antes de realmente adentrarmos mais a fundo na palestra, é importante sabermos que as micorrizas são associações simbióticas entre fungos do solo e raízes de plantas, que desempenham um papel crucial na absorção de nutrientes, especialmente, é claro, em solos com baixa fertilidade. Essas associações não apenas melhoram a eficiência de exploração do solo pelas plantas, pessoal, mas também contribuem para a estruturação das comunidades vegetais, bem como para a sustentabilidade dos ecossistemas. É importante também frisarmos que as micorrizas arbusculares são particularmente eficazes em aumentar a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo fósforo, zinco, cobre, nutrientes esses essenciais para o crescimento das plantas. Além disso, essas micorrizas também promovem a resistência das plantas a alguns patógenos, bem como algumas questões, como por exemplo alguns estresses ambientais, tornando-se assim uma ferramenta valiosa para a recuperação de solos degradados e poluídos. A utilização de micorrizas na agricultura, pessoal, pode reduzir a dependência de fertilizantes químicos, o que vem a contribuir para práticas agrícolas mais sustentáveis, bem como, práticas agrícolas mais estáveis. Já no contexto da agroecologia, é importante sabermos que as micorrizas representam uma alternativa promissora para o manejo da fertilidade do solo, pois permitem, é claro, que as plantas explorem melhor as reservas nutricionais disponíveis no solo, e isso sem aumentar o teor total de nutrientes. Isso é especialmente benéfico em algumas regiões onde existe uma disponibilidade de fósforo muito limitada, uma vez que as micorrizas facilitam a absorção desse nutriente essencial. Portanto, é importante frisarmos que ao explorarmos o potencial das micorrizas na agroecologia, estamos não apenas promovendo a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, mas também estamos contribuindo para a conservação dos ecossistemas naturais, para uma melhoria da qualidade do solo. Nesta palestra, eu espero, juntamente com vocês, aprofundar alguns conceitos e discutir como as micorrizas podem ser uma ferramenta poderosa para um futuro mais sustentável na agricultura. É importante, pessoal, explorarmos, um dos mais fascinantes e importantes conceitos na ecologia e na agricultura, as micorrizas. Então vamos começar com uma pergunta básica. O que são micorrizas e por que são tão importantes? As micorrizas, conforme já mencionado, são associações simbióticas entre fungos e plantas, que representam uma das parcerias mais antigas e eficazes na natureza. Essa simbiose, pessoal, é fundamental para o crescimento e a saúde das plantas e desempenha um papel crucial na sustentabilidade dos ecossistemas. Já na sua definição, tá certo? As micorrizas são formadas quando os fungos micorrízicos arbusculares colonizam a raiz das plantas. Eles criam uma rede extensa de hifas que se estendem além das raízes, aumentando assim significativamente a área de absorção de nutrientes do solo. Imagine, por exemplo, uma rede invisível, tá certo? Que permite que as plantas explorem mais eficientemente os recursos nutricionais disponíveis no solo. E sua importância, tá certo, reside na sua capacidade de melhorar a nutrição das plantas, especialmente, conforme também já mencionado, em solos pobres em nutrientes. Os fungos micorrízicos, pessoal, eles desempenham um papel crucial ao estender a rede de absorção das raízes, pois facilitam a captação de nutrientes essenciais, como fósforo, zinco, cobre, dentre tantos outros. Além disso, as micorrizas também promovem a resistência das plantas a patógenos e a estresses ambientais. Estresses como, por exemplo, a seca e a salinidade, tornando as plantas mais resilientes em condições adversas. Ademais, as micorrizas também trazem benefícios mútuos. Essa parceria é vital porque ambos os parceiros se beneficiam mutuamente.
As plantas fornecem carboidratos aos fungos, que são produzidos durante a fotossíntese, enquanto as micorrizas, tá certo, ajudam as plantas a absorverem nutrientes do solo. Essa troca de recursos não apenas melhora o crescimento das plantas, mas também contribui para a estruturação das comunidades vegetais, bem como a sustentabilidade dos ecossistemas. Portanto, pessoal, é importante entendermos melhor as micorrizas, tá certo? Podemos explorar assim o seu potencial para melhorar a sustentabilidade agrícola, bem como promover práticas mais sustentáveis, práticas mais estáveis. Posteriormente, vamos explorar como essas associações podem ser uma ferramenta mais eficiente, uma ferramenta mais poderosa, tá certo? Agora vamos explorar mais a fundo a relação essencial entre as micorrizas e a fertilidade do solo, explorando três aspectos cruciais: absorção de nutrientes, interação microbiana e estrutura do solo. Em relação à absorção de nutrientes, as micorrizas são extremamente eficientes, especialmente em solos com baixa disponibilidade. Elas possuem hifas finas e compridas que se estendem além das raízes das plantas, tá certo? Permitindo assim que explorem áreas do solo inacessíveis às raízes. Isso, é claro, resulta em uma maior absorção de nutrientes, a exemplo, potássio, fósforo, zinco, cobre, dentre tantos outros nutrientes que são cruciais para o crescimento das plantas. Além disso, as micorrizas também melhoram a absorção de água, o que é vital para a saúde das plantas, especialmente, está certo, em condições de seca. Já em relação à interação microbiana, entre as micorrizas e outras comunidades microbiológicas do solo, é fundamental salientarmos, acrescentarmos a ciclagem de nutrientes, que é tão importante para a saúde das plantas. As micorrizas não apenas melhoram a absorção de nutrientes, mas também promovem uma maior atividade microbiológica no solo. Isso inclui a interação com bactérias, como por exemplo as bactérias que fixam o nitrogênio, o que pode aumentar essa eficiência de fixação biológica de nitrogênio, um nutriente essencial para o crescimento das plantas. Essa interação microbiana cria um ambiente mais dinâmico e produtivo no solo. Já em relação à estrutura do solo, as micorrizas também desempenham um papel importante na melhoria dessa estrutura. Sendo um pouco mais específico, o micélio fúngico, tá certo? Ele ajuda a agregar as partículas do solo, melhorando assim a porosidade e a capacidade de retenção de água desse solo. Isso não apenas reduz a erosão, mas também acaba protegendo a camada superficial, que é muito rica em nutrientes. Também melhora a aeração e a infiltração de água, criando assim um ambiente mais favorável para o crescimento das raízes das plantas. Essa melhoria na estrutura do solo, tá certo, contribui para a sustentabilidade a longo prazo. Isso nos sistemas agrícolas e no solo como um todo. Portanto, pessoal, as micorrizas são uma ferramenta poderosíssima para melhorar a fertilidade do solo, promovendo assim uma maior absorção de nutrientes, uma interação microbiológica benéfica e uma melhor estruturação do solo. Esses benefícios, tá certo? Esse combo de benefícios são essenciais para as práticas agrícolas sustentáveis, bem como para a conservação dos recursos naturais. Ao refletirmos, pessoal, sobre os desafios enfrentados pela agricultura moderna, torna-se evidente que a busca por práticas sustentáveis é uma necessidade imperativa. Nesse contexto, tá certo, as micorrizas elas emergem como uma ferramenta inovadora, capaz de transformar a forma como gerenciamos a fertilidade do solo e como promovemos a biodiversidade nesses ecossistemas agrícolas. Dentre os diversos benefícios, nós temos a redução dos químicos. Ora, a dependência de fertilizantes químicos é um dos principais fatores que contribuem para a degradação ambiental, bem como a perda de biodiversidade nos ecossistemas agrícolas. As micorrizas, tá certo? Elas oferecem uma alternativa viável para reduzir essa dependência, ao melhorar, é claro, a eficiência de absorção de nutrientes pelas plantas. Isso não apenas diminui a necessidade de insumos externos, mas também minimiza os impactos negativos associados ao uso excessivo de produtos químicos, como a contaminação de águas subterrâneas ou a degradação do solo. Já em relação à biodiversidade, dentre os benefícios, a biodiversidade, né, ela é um pilar fundamental da resiliência e sustentabilidade dos ecossistemas, e as micorrizas desempenham um papel crucial na promoção dessa mesma biodiversidade.
Isso ao interagir com uma ampla gama de micro-organismos do solo. Essas interações, tá certo, são essenciais para a ciclagem de nutrientes. Isso, é claro, em associação direta, tem uma relação íntima com a saúde das plantas. Além de influenciar, é claro, na estruturação das comunidades vegetais. A presença de micorrizas, pessoal, pode favorecer a coexistência de diferentes espécies, o que promove a resiliência dos ecossistemas frente às perturbações ambientais. Ao integrar as micorrizas em práticas agrícolas, podemos avançar em direção a sistemas mais sustentáveis e até sistemas mais estáveis, tá certo? Que não apenas minimizam o impacto ambiental, mas também promovem a saúde e a produtividade das plantas de maneira mais harmoniosa com o meio ambiente. Isso é fato. Hoje em dia, não estamos preocupados apenas com o produzir, mas estamos preocupados em produzir com qualidade, tá certo? É tanto que alguns produtos, quando você vai no supermercado, aquele produto que não tem os famosos químicos, são produtos um pouco mais caros, são produtos até que têm uma qualidade muito diferenciada. Você pega aquele produto, hoje em dia tem até QR Code, você pega o seu celular, aponta para o QR Code e ele mostra, foi produzido em tal fazenda, em tal propriedade agrícola, foi transportado por isso, por aquilo. Tem todo o histórico, tem todo um histórico, toda uma trajetória, tá certo? E é um produto muito caro, principalmente aqui no Brasil e muito ainda principalmente no exterior. Quando você vai para a Europa, produtos orgânicos, tá certo? São produtos caríssimos. E há pouco tempo eu tive uma palestra com um pessoal que veio de Portugal, estávamos conversando, ele disse o seguinte, e isso foi a opinião pessoal dele, ele disse, olha, Dejaí, eu não me preocupo e eu não me prendo em pagar um pouco mais caro por esse tipo de produto. E ele até comentou, tenho muitos colegas, muitos amigos que têm o mesmo pensamento, gostamos desse produto orgânico, dessa procedência, de saber de onde realmente veio o meu alimento. Está ali no meu prato, mas na hora de comprar eu sei realmente de onde ele veio, que foi utilizado ou não para se produzir aquele alimento. E as micorrizas são uma ferramenta poderosíssima, elas melhoram a estruturação do solo em si, melhoram a produtividade, tem toda uma série de benefícios, tá certo? O que eu estou falando é só uma parte mais superficial, mas quando você pega um artigo, um aprofundamento, quando você vai em plataformas de pesquisa como o Periódico CAPES, o PubMed, o Cielo, tá certo? E você faz uma pesquisa em relação a micorrizas, existem diversos estudos, micorrizas versus doses de determinada aplicação de nutrientes, ou produtividade com micorrizas sem micorrizas, ou produtividade com micorrizas versus a produtividade com adubação. Existem diversos estudos para diversas culturas, tá certo? Quando você realmente faz essa pesquisa, você vê que é um leque. Se você quiser seguir uma determinada vertente, vai ter a opção, tá certo? As micorrizas, pessoal, estão revolucionando a produção sustentável de alimentos. Mais do que um simples complemento, elas são um verdadeiro aliado no solo e nas plantas. Graças aos avanços na produção de inoculantes micorrízicos, hoje é possível usá-los em larga escala para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a dependência de fertilizantes químicos. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos apontam que a inoculação direcionada pode aumentar a colonização das raízes das plantas em até 70%, isso em solos degradados, e ainda diminuir entre 30% a 50% o uso de fertilizantes. É algo incrível, tá certo? Alguns projetos com hortaliças já mostram que a produtividade pode aumentar em 40%, enquanto o uso de insumos químicos cai em torno de 20%. Mas não adianta apenas aplicar as micorrizas, tá certo? O manejo também é essencial para que elas tragam o máximo de benefícios. A rotação de culturas e o cultivo consorciado com plantas que se beneficiam, tá certo, dessa associação simbiótica, são estratégias valiosas. Um bom exemplo é a combinação de trigo e leguminosas, que pode aumentar a diversidade de fungos micorrízicos no solo em até 45%, quando comparados a monocultivos. Se quisermos potencializar ainda mais os benefícios, a integração das micorrizas com bactérias fixadoras de nitrogênio pode elevar ainda mais essa fixação, isso em torno de 25%, como já foi comprovado em alguns ensaios com trigo orgânico.
A escolha das culturas, tá certo, também faz toda a diferença. Plantas como o milho e a soja são altamente responsivas às micorrizas e podem ter ganhos expressivos. Para vocês terem uma noção, o milho ele pode apresentar um aumento de 22% na sua biomassa, enquanto a soja pode aumentar sua produtividade em 18%, com reduções significativas no uso de fertilizantes. E não para por aí. Em hortaliças, a inoculação micorrízica pode elevar a produtividade em até 40% e ainda reduzir o uso de pesticidas pela metade. É, é muito viável, tá certo? O que torna tudo isso ainda mais interessante é que essas práticas não beneficiam apenas as plantas, mas também garantem um sistema agrícola mais sustentável, tanto economicamente quanto ambientalmente. Usar micorrizas vai muito além de substituir insumos. É uma verdadeira reengenharia ecológica, promovendo biodiversidade, resiliência climática e um solo mais saudável. Se quisermos uma agricultura mais produtiva, pessoal, e alinhada com os princípios da agroecologia, integrar essas estratégias é o caminho certo. Também é importante, eu posso salientar a vocês que estejam sempre atentos e atualizados em relação às informações. Procurem plataformas como o Periódico CAPES, Cielo, Google Acadêmico, tá certo? O PubMed. Veja o que está sendo publicado, veja o que está sendo publicado de novo, quais são os estudos que existem, tá certo? Porque muitas vezes o artigo que você pega hoje ou o livro que você pega, aquelas informações são informações viáveis, são informações confiáveis, mas muitas vezes já existe uma técnica, uma metodologia, uma ferramenta inovadora que pode lhe proporcionar resultados ainda mais promissores. Como, por exemplo, eu mencionei ainda há pouco uma redução de 20% de pesticidas, aumento em produtividade em 40%. Imagine para um pequeno agricultor que está ali começando uma revolução dessa, aumentar a sua produtividade. É mais do que você dizer, eu vou só produzir e me alimentar. O excedente eu posso vender, uma produção em larga escala, o quanto isso pode economizar economicamente. E mais do que só produzir, conforme eu mencionei há alguns minutos atrás. Mais do que só produtividade é produzir com eficiência, produzir com qualidade. Tá certo? É produzir algo, realmente você ter aquele conhecimento, aplicar e se beneficiar dele. Não só você, mas você como todo o meio ambiente. É tanto que existe essa preocupação hoje em dia, uma das preocupações modernas. Temos que produzir, mas também temos que nos preocupar com o meio ambiente. E é verdade, porque senão vamos exaurir todos os recursos que temos e no final vamos ficar com o quê? O que vamos deixar de resultado, né, para os nossos filhos, para gerações posteriores? Só problema? De maneira nenhuma. Temos que começar por algum lugar e temos que começar agora, tá certo? É importante destacarmos, pessoal, que os desafios e as oportunidades na adoção das micorrizas são complexos e envolvem desde questões técnicas até políticas públicas. A produção de inoculantes micorrízicos, por exemplo, ainda enfrenta dificuldades técnicas significativas, especialmente por depender de fungos simbiontes obrigatórios. Isso torna a produção em larga escala um desafio e exige um controle rigoroso de qualidade para evitar contaminações. Ora, são organismos vivos, tá certo? No Brasil, apenas um inoculante micorrízico está oficialmente registrado, o que vem a refletir as barreiras regulatórias e a complexidade na padronização desses produtos. Por outro lado, também é importante salientar que existem oportunidades promissoras, como por exemplo os métodos de produção local, chamados de on-farm. Esses estão ganhando espaço como uma alternativa viável, reduzindo custos e permitindo maior adaptação às condições locais do solo e do clima. Além disso, combinar micorrizas com outras práticas sustentáveis, como a rotação de cultura e o cultivo de leguminosas, pode potencializar os seus benefícios, aumentando a diversidade microbiana do solo em até 45%, tá certo? Perdão, em até 45%. Ainda assim, pessoal, a adoção das micorrizas pelos agricultores encontra alguns entraves, especialmente pela falta de conhecimento técnico e pela resistência a mudanças. Muitos ainda priorizam fertilizantes químicos, mesmo em solos onde a inoculação micorrízica poderia reduzir o uso da aplicação, a exemplo, de fósforo em até 50%. No entanto, também é importante destacarmos que projetos demonstrativos têm provocado
a sua eficácia, como por exemplo com hortaliças, onde o uso de inoculantes micorrízicos, pessoal, resultou em um aumento de 40% na produtividade e uma redução de 20% no uso de insumos químicos. Já em culturas como a soja e o milho, que respondem muito bem às micorrizas, os ganhos chegaram a 18% e 22%, respectivamente. Esses casos de sucesso poderiam servir de modelo para ampliar a adoção dessa biotecnologia. No cenário político, tá certo? A integração das micorrizas ainda é incipiente. A falta de subsídio para bioinsumos e a carência de programas de capacitação limitam a disseminação dessa tecnologia. Entretanto, iniciativas como o PLA, que é a ABC+, Agricultura de Baixo Carbono, eu posso salientar que poderiam incluir as micorrizas como estratégias para reduzir emissões, já que solos inoculados conseguem sequestrar até 8,5% mais de carbono. Criar políticas de certificação de solos saudáveis associadas, a incentivos fiscais poderia estimular práticas que favorecem a microbiota nativa, implicando, ampliando o uso das micorrizas. Para superar esses desafios, eu acredito que é essencial investir em pesquisas e desenvolvimento para criar inoculantes multiespécies que tornem os métodos de produção mais acessíveis, como por exemplo no farm. A educação e extensão rural também tem o seu papel crucial na capacitação de agricultores, que permitem, monitorar a colonização radicular e aplicar um manejo adaptativo. Além disso, pessoal, simplificar o marco regulatório para o registro de bioinsumos e criar linhas de crédito para agricultores que adotem micorrizas são medidas fundamentais. As micorrizas não apenas são uma ferramenta biológica, mas também um componente ecossistêmico capaz de integrar produtividade, sustentabilidade e resiliência climática. Para que sua adoção aconteça em larga escala, embora já aconteça, mas que possa ser ampliada ainda mais, é necessário uma sinergia entre inovação técnica, política integrada e o engajamento dos diferentes atores da cadeia agrícola, tá certo? Eu acredito, pessoal, na importância de utilizarmos tecnologias que promovam a absorção de nutrientes e a retenção de água, especialmente aquelas focadas em manter a capacidade de suporte de carbono e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essas tecnologias inovadoras, elas fortalecem as plantas e os sistemas agrícolas, tornando-os mais resilientes com superfícies criativas. O uso de tecnologias voltadas para a eficiência e fertilidade é essencial, pois contribui diretamente para uma produção agrícola mais eficiente, podendo até mesmo chegar a 40% da sua produtividade, e tudo isso enquanto se minimiza o impacto ambiental. Além disso, é imprescindível priorizar a retenção de água e a redução de emissão para se preservar, os solos férteis, isso em condições climáticas adversas. Eu vejo como fundamental o desenvolvimento de técnicas agrícolas que aumentem a eficiência das plantas na absorção de água, especialmente em regiões áridas ou semiáridas. Com práticas como coberturas criativas, é possível melhorar muito a adaptação de agroecossistemas, promovendo a produção sustentável de alimentos. Experiências reais, como as agroecoflorestas, mostram o poder de práticas sustentáveis na retenção de chuva e recuperação de nutrientes. Um exemplo notável é o que ocorreu na Noruega, desde a década de 1980, onde práticas agroflorestais urbanas têm impulsionado a evolução da sustentabilidade. Isso reforça como a absorção e retenção são cruciais. Tudo isso para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento mais equilibrado, tanto do ponto de vista agrícola, tá certo? Quanto do ponto de vista pessoal e social. Conforme já mencionado e debatido, é importante se produzir, mas é importante se produzir com qualidade. É importante também se produzir considerando, e ponderando todos os aspectos em relação ao meio ambiente, tá certo? Em relação a tudo aquilo que está à sua volta, tá certo? A sinergia entre micorrizas e outras técnicas agroecológicas é essencial para tirar o máximo proveito da agricultura sustentável.
Quando combinamos micorrizas com práticas como a adubação verde, bioinsumos, rotação de culturas e compostagem, conseguimos criar sistemas agrícolas mais produtivos e resilientes. A adubação verde, por exemplo, é uma estratégia incrível. Ela envolve o cultivo de plantas que enriquecem o solo com nutrientes, como as leguminosas, está certo? Que fixam nitrogênio. Quando juntamos essa prática com micorrizas, temos um efeito ainda mais poderoso. Nós aumentamos a biodiversidade microbiana, melhoramos a ciclagem de nutrientes, fortalecemos a estrutura do solo, tá certo? As micorrizas, elas ajudam a solubilizar nutrientes, tornando-os mais acessíveis às plantas, enquanto a adubação verde fornece um aporte extra de nitrogênio. Esse aporte, ele é essencial para o crescimento saudável das plantas. Já os bioinsumos, pessoal, incluindo inoculantes micorrízicos, são uma ferramenta valiosa para aumentar ainda mais a fertilidade do solo. Eles melhoram a absorção de nutrientes, reduzem a necessidade de fertilizantes químicos e, digo mais, fortalecem a saúde geral das plantas. Quando combinamos os bioinsumos com micorrizas, esses benefícios se multiplicam. O solo ganha ainda mais biodiversidade e as plantas ficam mais resistentes aos estresses ambientais. A exemplo, as secas, né, os períodos prolongados aí de falta de chuva. A rotação de cultura também se beneficia muito da presença das micorrizas. Alternar as culturas ao longo das safras ajuda a manter a biodiversidade microbiana do solo, que é essencial para a ciclagem de nutrientes, bem como para a saúde das plantas. As micorrizas atuam nesse processo promovendo a coexistência entre diferentes espécies vegetais e melhorando a estrutura do solo. E não podemos esquecer, tá certo, a compostagem. Essa prática transforma resíduos orgânicos em um adubo riquíssimo. Esse adubo riquíssimo aí em nutrientes. Quando combinamos compostagem com micorrizas, a fertilidade do solo melhora ainda mais. As micorrizas ajudam a solubilizar os nutrientes do composto, tornando-os mais acessíveis às plantas e garantindo um crescimento mais vigoroso e produtivo. Aqui no semiárido brasileiro, pessoal, alguns estudos recentes mostram que as micorrizas têm um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas. Algumas pesquisas indicam que os fungos micorrízicos arbusculares podem ser usados como indicadores da recuperação do solo na caatinga, pois uma microbiota saudável aumenta as chances de regeneração. Além disso, agricultores familiares, tá certo, que adotam práticas agroecológicas em regiões afetadas por ventos climáticos extremos têm conseguido construir sistemas produtivos mais resilientes às mudanças climáticas. Ou seja, unir as micorrizas com outras técnicas agroecológicas não só melhora a produtividade das plantas, mas também contribui para a sustentabilidade a longo prazo da agricultura. Tá certo? Não é algo só momentâneo, é algo a longo prazo. Estamos falando de mais biodiversidade, solos mais saudáveis e sistemas agrícolas mais preparados para os desafios climáticos do futuro. E realmente, quando ligamos a televisão, quando procuramos uma notícia, vemos que os problemas estão aí a todo momento. É problema na agricultura, é problema com a baixa fertilidade do solo, são problemas com alguns organismos hoje em dia que quando você aplica um inseticida ele já está ali resistente, tá certo? Então precisamos encontrar uma alternativa de se produzir em larga escala, se produzir com qualidade e ao mesmo tempo se produzir tudo isso é, em, em conjunto, né, com o meio ambiente, livre aí das agressões, né, do meio ambiente, livres aí do desmatamento. É muito complicado você fazer a união, esse combo de responsabilidades, né? De benefícios e colocar ali na balança. Benefícios e responsabilidade. Muito complicado, mas é o único caminho, tá certo? É a única alternativa. Chegamos ao ponto mais importante da nossa conversa, pessoal. A revisão dos principais benefícios das micorrizas. Na verdade, a gente já falou muito desses benefícios, né? Como vimos até aqui, elas desempenham um papel essencial na construção de uma agricultura mais sustentável e produtiva. Primeiro, né, temos um impacto direto na absorção de nutrientes. As micorrizas elas ampliam
é a capacidade das plantas de acessar os nutrientes essenciais, garantindo um crescimento mais saudável e eficiente. Além disso, elas melhoram a estrutura do solo, aumentando a retenção de água e dos seus nutrientes, o que favorece a infiltração, algo essencial para solos mais produtivos e resilientes. Outro grande benefício é a redução da dependência de fertilizantes químicos, o que impacta diretamente no bolso do agricultor, abatendo custos, bem como em alimentos mais saudáveis. Isso significa menos impacto ambiental e, ao mesmo tempo, uma redução dos custos para o produtor, já que o solo se torna mais fértil de forma natural. E não para por aí, as micorrizas também fortalecem a resistência das plantas ao estresse, tornando-as mais preparadas para enfrentar condições climáticas adversas e até mesmo ataques de alguns patógenos. E tem mais, as micorrizas promovem a biodiversidade do solo, criando ecossistemas mais equilibrados e saudáveis. Essa biodiversidade microbiana é fundamental para a estabilidade dos sistemas agrícolas. Por fim, não podemos esquecer o papel das micorrizas na resiliência climática. Diante dos desafios das mudanças climáticas, elas tornam os agroecossistemas, elas tornam, os agroecossistemas mais adaptáveis e sustentáveis a longo prazo. Todos esses benefícios mostram o enorme potencial das micorrizas para transformar a agricultura. Por isso, pessoal, sua adoção em práticas agroecológicas não é apenas uma opção, é uma necessidade para um futuro agrícola mais sustentável e eficiente, tá certo? Chegamos ao final da nossa palestra, pessoal. Gostaria de expressar a minha imensa e sincera gratidão a todos vocês, que dedicaram um pouquinho do seu tempo e de sua atenção para se dedicarem a essa apresentação. Eu espero que as informações aqui compartilhadas sobre o papel crucial das micorrizas na agroecologia tenha sido esclarecedora, tenha sido inspiradora, tenha sido de alguma forma um pontinho, um degrau a mais em relação à informação que você já tinha. Agradeço ao evento, ao segundo Congresso Nacional de Agronomia, pela oportunidade de apresentar este tema tão relevante para o futuro da agricultura. Gostaria também de expressar os meus sinceros agradecimentos aos pesquisadores, agricultores e profissionais que dedicam seus esforços para promover práticas agrícolas mais sustentáveis e inovadoras. Também agradeço a toda a comissão do evento. Muitas vezes, alguns dos nossos colegas ficam ali por trás das cortinas, não aparecem ali, realmente não colocam o seu rosto físico no evento, mas ficam ali ajudando, auxiliando, fazem com que o evento realmente aconteça de fato e muitas vezes não são creditados. Então deixo aqui a vocês o meu sincero agradecimento, meu muito obrigado, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. E só colocando um adendo, por favor, não deixem de pesquisar, visitem plataformas como Periódico CAPES, PubMed, Cielo, dentre tantas outras plataformas. Vejam o que tem de informação, o que tem de novo, vejam como vocês podem adaptar essas informações para a sua pesquisa, para a sua realidade, para campo. Não deixem passar batido, pessoal. Muitas vezes as informações que a gente tem em um artigo hoje, daqui a um mês, daqui a 2 meses, aquelas informações são importantes, mas o outro pesquisador foi lá e colocou-se um degrauzinho a mais, tá certo? Eu posso dizer sem nenhum medo de errar, a pesquisa hoje em dia, ela inventa e se reinventa constantemente, tá certo? Então, não deixem de pesquisar para ver o que tem de novo. E digo mais, muitas vezes a gente até diz, não é minha área. Não cai nessa conversa não. Tudo é nossa área. Podemos não ter aquele aprofundamento, tanto quanto um especialista da área, mas é importante nós termos ali aquela noção básica, até mesmo na hora de trocar informações, de conversarmos, tá certo? Outra coisa, em relação ao evento, participem das palestras, mini cursos, tá certo? Façam contato, façam network, é importante. Esse é um evento riquíssimo, cheio de pesquisadores, cheio de vários estudantes de diversas instituições, tá certo? É importante. Montem esse network, esse leque. Muitas vezes aquele graduando que quer cursar um mestrado, ou até mesmo um mestrando que quer cursar um doutorado. Conversa com os pesquisadores nas palestras, façam uma interação. Isso é importante. Isso é realmente participar de um evento, tá certo? Não cheguem só, eu vou só participar da palestra e ficar aqui sentado e não falar nada. Faz isso não. Participa de verdade mesmo. Falo por experiência própria. Já participei de muito evento e
fiz aquele network, depois de passar meses ou até passar um ano, eu tá com aquela dúvida em uma determinada área, rapaz, assisti a palestra daquele cara, eu vou entrar aqui em contato com ele e conseguir sanar a minha dúvida, tá certo? Dito isto, meu muito obrigado e fiquem com Deus.